Olá, tudo bem? Eu vou fazer uma oração para que Deus venha visitar o seu coração. Nós estamos fazendo esse trabalho, é um trabalho caseiro, é um trabalho espiritual. E eu gostaria que você entendesse que você, quando ouvir e ver este vídeo, você analise para que você venha entender o significado deste trabalho, certo? Senhor, nós estamos aqui esperando, meu Pai, esperando a Tua presença, esperando a Tua unção, esperando, meu Pai, a Tua vinda, para que possamos estar junto e preparado para Te louvar, Te glorificar. Meu Deus, abençoa esta pessoa que neste momento está em casa cansado ou está no trabalho ainda, meu Pai, ou que não conseguiu chegar em casa. Abençoa ele, abençoa esta mulher que espera o seu marido em casa, o seu filho que saiu para as baladas e até agora não voltou, meu Pai. Por favor, ajuda cada um deles, livra eles de todo mal, pois Tu és a luz, Tu és o poder, Tu és o Deus que nos criou, o Deus que nos fez, formou, para que nós venhamos a reconhecer o Deus verdadeiro. Por isso, meu Pai, eu te peço e entrego a minha vida e a vida deste povo em Tuas mãos, para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Veja bem, como é que um homem pode abençoar o seu rebanho? Se o homem que está na frente, o líder, aquele homem que está liderando as ovelhas, aquele pastor que está na frente, como é que ele pode lhe abençoar, lhe curar? Como é que ele pode libertar o povo? Quando Deus ele visita a congregação, então primeiro ele vem sobre aquele homem, o pastor, o bispo, o sacerdote, o profeta. Ele vem sobre ele e visita internamente aquele homem. Ele entra dentro do homem. Se aquele homem tiver em pecado, então Deus volta. Deus não passa por ele para o povo. Ele volta.
Porque aquele pastor, aquele bispo, sacerdote ou profeta, ele está em cima do altar. Então Deus vem sobre ele. Se ele tiver em pecado, a bênção que Deus estava trazendo não passa, ele volta. E aí o povo continua sofrendo. Aquele rebanho continua sofrendo. Enquanto o pastor, enquanto aquele homem estiver num pecado, o povo sofre. Não haverá bênção, não haverá nenhum milagre. Porque assim, os anjos estão lá para testemunhar o que você fez. Está no meio do povo para testemunhar o que você fez. Ou quem é você. E também está Satanás para acusar você. E Deus está no altar para lhe abençoar. Mas para esta bênção chegar, o pastor tem que estar limpo, tem que estar puro, porque senão não haverá bênção. E quando as bênçãos atravessam, o pastor está bem espiritual, não tem nenhum pecado, não está em pecado, então Deus passa trazendo as bênçãos, passa por ele. E ele vem, atravessa o pastor e vai para o povo. E aí é onde entra o trabalho dos anjos. E também entra o trabalho de Satanás. Satanás, não, esse não merece, esse fez isso e aquilo outro. Mas o anjo não, ele merece. E Satanás, esse não merece. E os anjos, esse merece. E aí Deus acredita no anjo. E aí Deus abençoa aquela. É por isso que algumas pessoas são abençoadas dentro da congregação, algumas são abençoadas, algumas são curadas e outras não. Alguns recebem o milagre e outros não. É assim que funciona, minha amiga, meu amigo. Então, primeiro o pastor tem que estar, ele está curado, sarado. O pastor tem que estar santificado para que o povo seja abençoado. Tem congregação que o povo passa anos e anos, uma mulher, um homem, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, carrega uma inflamação, uma doença, anos e anos dentro da igreja e não consegue a cura, não consegue a bênção. E aí ele não suporta aquele sofrimento e ele acaba saindo, abandonando a fé, abandonando a congregação, sai fora. É porque não existe bênção, porque o sacerdote, o pastor, o bispo não está limpo, ele está impuro, ele está cometendo erros e Deus não pode fazer nada. Os anjos que têm cuidado de você não podem fazer nada, mas Satanás aplaude porque você não conseguiu as bênçãos. É assim que funciona
nas congregações, nas igrejas. Você não pode, o sacerdote, pastor, o bispo, ele não pode estar a sua mente ocupada com outras coisas. Ele não pode ter uma mente suja. Ele não pode ter mentira dentro dele. Ele não pode fazer acepção. Ele não pode fazer escolha. Ele não pode escolher. Porque ele está ali como servo de Deus. Ele é um servo de Deus. É uma pessoa que se colocou como servo, então ele tem que estar limpo. Não pode ser um pregador corrupto, hipócrita. Ele não pode ser um mensageiro totalmente sujo, porque senão ele vai sofrer. Preste muita atenção, porque que não tem cura, não tem milagre, não tem bênção dentro da tua igreja, da tua congregação. É por isso, meu amigo. Então, você tem que ter muito cuidado quem você está seguindo, quem você está ouvindo, para que você não venha se aborrecer com Deus, achar que Deus não está fazendo nada. Olha, no livro de Jó, você vai ver que diz assim: um tempo que os filhos de Deus vinham à casa de Deus, diz que Satanás também vinha junto. Quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus hoje é os anjos. E os filhos dos homens é os homens, ser humano. Então, os filhos de Deus são os anjos. E o povo são servos. Nós somos servos. E Satanás vinha junto com os filhos de Deus, os anjos, porque são espírito da parte de Deus, os anjos. E Satanás vinha junto. E Deus já estava no altar. Ele já estava no altar. E aí Deus falou assim para Satanás: de onde vem Satanás? Venho de rodear a terra e passear por ela. Deus disse: você tem visto o meu servo Jó? Satanás: sim, tenho visto, sim. Uma observação: Deus não falou assim: você está vendo aí o meu pastor, o meu bispo aí em cima do altar? Você está vendo aí os meus obreiros? Você está vendo aí os meus servos? Deus não falou. Deus falou: você tem visto meu servo Jó por aí, temente, íntegro, reto, e que se desvia do mal? Você tem visto por aí? Isso quer dizer que ele não estava lá na congregação. Jó não estava. Mas Jó era temente, reto, se desviava do mal e era íntegro. Aonde ele está, aonde ele estivesse, ele vigiava, ele orava, ele temia Deus.
ele confiava em Deus, aonde ele estivesse, ou aonde ele está. E diz que Satanás, o Senhor dá tudo a ele, por isso que ele faz o que faz, por isso que ele é contigo. Tira tudo dele, que ele vai blasfemar contra ti. Satanás disse: olha, eu não vou fazer nada. Ele está nas tuas mãos. Tenta ele, você não vai conseguir. Você só não pode tocar na vida dele. E diz as escrituras, está escrito, que Satanás imediatamente deixou toda aquela congregação e saiu para atentar Jó. Veja como o Satanás, ele estava seguro de que todo aquele povo que estava na congregação, os servos que dizia ser de Deus, não corria risco, Satanás não corria risco de perder eles. Por quê? Porque eles continuavam fazendo o que era errado. Quando você for uma congregação, tem que ter respeito, meu amigo, minha amiga. Respeite a Deus. Você tem que ir para a congregação com temor a Deus. Olha, eu não costumo andar nem pelas ruas resolver negócio meu. A única coisa que eu posso levar um celular se eu for resolver algo no banco. Mas fora isso, eu não levo. Quanto mais na congregação. É pecado ter celular? Não. Celular é do diabo? Não. Celular é um instrumento que você usa para a sua necessidade, para o seu trabalho, para resolver os seus negócios. É um acessório de trabalho, também de comunicação, não é do diabo. Porque se o celular fosse do diabo, eu não teria um. Eu não estaria fazendo este vídeo. Você não estaria me vendo agora. Você não estaria me ouvindo. Mas tem pastores, tem bispos, obreiros, eles por aí falam que o celular é do diabo. Esse pastor, esse bispo, esse obreiro está errado. Ele é uma pessoa hipócrita, porque ele fala que é do diabo, mas ele tem um, tem dois, tem três. Então, meu amigo, fique à vontade, mas isso é problema meu, é meu. Eu não levo para a congregação um celular, a não ser que seja para trabalho, para fazer algum trabalho, uma demonstração, uma postagem de pregação. É isso, meu amigo. Por isso que Satanás foi e fez o que fez. Agora veja bem, Jó, ele orava pelos filhos, ele orava por toda a família.
fazia sacrifício. Ele dava dízimo, ele fazia holocausto, fazia sacrifício às noites, orava, como eu estou fazendo. Eu estou fazendo orações por você, secreta, orações minhas, particular, por vocês. Mas isso não quer dizer que o diabo não possa tocar. Porque Jó fez orações pelos seus filhos, por toda a sua família, e Satanás foi lá. E Satanás tocou, destruiu tudo aquilo que estava ao redor dele. Mas por que Satanás tocou em tudo que estava ao redor dele e dos bens de Jó? Porque ele não estava 100% seguro, porque dependia da parte de cada um deles. Jó orava pelo filho, era como se estivesse dando 50% dele. 50% a oração de Jó por o filho e 50% o filho teria que fazer. Então, quando Satanás chegou nos filhos de Jó e nos seus servos, nos rebanhos, faltava os 50%. E Satanás encontrou uma brecha e aí destruiu todos os filhos de Jó e também dos seus rebanhos, dos seus bens. Destruiu tudo. Porque quando eu oro por você, eu estou dando meus 50%, mas precisa dos seus 50% para que você esteja livre. A salvação é individual. A salvação individual, eu não posso salvar você. Eu faço a minha parte, 50% eu dou por você, mas você tem que dar 50%. Por isso que acontece o que tem acontecido. Muita destruição. Olha, numa cidade, ali tem um pastor ou um bispo. Esse pastor e esse bispo, ele é responsável por aquela cidade. Se acontece muitas destruição nesta cidade, aquele pastor ou aquele bispo, ele vai prestar conta com Deus, porque ele é responsável. Assim também é responsável do governador, é responsabilidade. Aquela cidade é responsabilidade do governador, do prefeito, dos vereadores, dos deputados que estão estaduais, dos deputados que foi eleitos senadores, dos senadores, dos deputados federais. Este grupo é que vai responder para Deus. Por que que os servos de Deus sofreram? Os pobres, os necessitados. E também aquele bispo e aquele pastor é responsável. Este grupo, ele vai prestar conta com Deus no julgamento. Por isso tenha muito cuidado, você.
com a sua alma, para que você não venha perdê-la, para que você não venha sofrer as consequências. Olha, nós fazemos orações, mas você tem que fazer as suas orações. Nós fazemos a nossa parte, mas você tem que fazer a sua parte. Deus diz: orai um pelos outros. Eu faço as minhas orações, mas você tem que fazer a sua. O meu jejum eu faço, mas você tem que fazer o seu jejum. Meu sacrifício, eu tenho feito sacrifício. Eu acordo de madrugada, às 3 horas da manhã. Eu acordo às 6 horas da manhã. Eu acordo na hora que for determinada a minha oração. Eu acordo para fazer as minhas orações por você. Em nome de Jesus. Por isso eu te peço, busque a Deus, para que Deus abençoe você abundantemente. As congregações estão aí. A igreja é o pastor. A congregação é o templo. Então, não perca tempo. Busque a Deus, que Deus vai te abençoar. Aonde você estiver, Deus vai te livrar. Meu nome é J.W.A. Ribeiro, ou José Wilson Alves Ribeiro. Eu estou aqui para passar esta mensagem para você. Eu sou um mensageiro que trago todos os dias para você, para que Deus venha fazer com que o que Ele fez com Daniel, livrou Daniel da cova dos leões, porque Daniel estava em oração, Daniel estava vigiando. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, porque ele estava em vigília, em orações, fé. Deus livrou. Ele abriu o mar vermelho para Josué e o povo passar, porque Josué estava em vigília com Deus, estava firme. Veja a diferença. Jó sofreu, mas ele sobreviveu. Ele perdeu toda a família, inclusive a mulher dele, que falou para ele amaldiçoar Deus. Ela também se foi. Depois, Jó teve mais 7 filhos, melhor do que os primeiros, muito mais perfeito. E Jó também teve outra mulher, muito melhor que a primeira, porque Deus trabalha assim. E você? O que é que você quer? Como você quer estar no momento que Deus te visitar? Ah, eu tenho o Espírito Santo. Olha, eu não vou duvidar de você.
mas existe o Espírito Santo e existe a presença de Deus. Então você tem que saber se você tem o Espírito Santo ou você tem a presença de Deus. A presença de Deus, você ainda não está totalmente seguro. Ainda não está. Por quê? Porque tem algumas coisas em você que precisa ser consertado. Mas quem tem o Espírito Santo está pronto. Ele está pronto. Ele está pronto para receber e ganhar a salvação. Está pronto para tudo e qualquer coisa que vier. Essa é a diferença. Por isso que você pergunta assim, por que que um pastor, um bispo, conhecedor da palavra de Deus caiu? Por que que ele saiu da fé, ele perdeu, abandonou a fé? Por quê? Por que que ele transgrediu? É porque ele não tinha o Espírito Santo. Ele tinha a presença de Deus. E a presença de Deus também pode fazer milagre. Aqueles discípulos de Jesus, ele tinha a presença de Jesus. E Jesus diz, sai de 2 em 2, fazendo orações, curando as pessoas, porque ele tinha presença. Jesus estava com ele. O nome de Jesus tem poder. Então, meu irmão, pode acontecer. Pode acontecer. A presença de Deus faz milagre. A presença de Deus, não eu. Não é o homem. É a presença de Deus faz milagre. Então, se você tem a presença de Deus, você pode ser curado. Porque é a presença de Deus. Diz que as Escrituras falam que quando a luz entra, as trevas saem. Esta é a presença de Deus. Quando Deus chega, o espírito das trevas sai. É assim que acontece na vida do ser humano. Eu te peço que vigie, ande reto, busque a integridade, a retidão, o temor, busque a Deus, a fidelidade, para que teu nome esteja escrito no livro da vida. Amém? Eu vou fazer uma oração. Você vai estar aí pronto para receber esta oração. Em nome do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Trindade, venha estar no meio deste povo, Senhor. O Senhor esteja no meio deles e faça acontecer na vida de cada um deles o que durante todo o tempo de vida que ele tem não aconteceu. Faça acontecer hoje. Talvez essa pessoa carregue uma inflamação, uma doença, um mal na vida dela, durante toda a vida dela. Desde o dia que ela nasceu, meu Pai, ela carrega este mal com ela. Repreenda agora, queima agora, tira
da vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, cura ela agora. Que a tua presença esteja com ela para fazer o milagre acontecer. Em nome do Deus vivo. Ó Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e dono da prata, faça isso acontecer. Não deixa, meu Pai, que a tua palavra volte vazia. Abençoa ela. Cura esta mulher, este homem, esta criança. Em nome do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus. Eu te peço e te agradeço e entrego em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha, veja bem. Eu um tempo visitei hospitais e eu fiz orações dentro dos hospitais. Eu fui convidado para fazer orações dentro dos hospitais. E eu fiz muitas orações. Muitas crianças tem hoje aqui no Ceará, Hospital da Criança, ali no bairro Vila União, por ali. E eu tenho uma canção, uma música que eu lancei já faz tempo, essa canção. Ela está tocando por aí. Então veja bem. Caminharei na mesma fé, o nome da música. Mas ela fala assim: eu pensei que este mundo era meu, não me importei com as pessoas que por mim sofreram. É uma canção que eu tenho e mostra as crianças, mostra as pessoas, os pais, e houve muito milagre, muitos milagres. E eu viajei para outras cidades e também fiz o mesmo trabalho. Passei 17 anos numa cidade, fiz trabalhos e foi muitas curas, muitos milagres. E também fiz aqui no Ceará antes, visitando as pessoas, hospitais de AIDS, foi curado pessoas de AIDS. Deus me usou muito e tem me usado e vai me usar mais e mais. Fui para Santa Catarina, fiz algumas visitas, passei por São Paulo e voltei para o Ceará. Estou aqui no Ceará fazendo esse trabalho. E graças a Deus que nós temos oportunidade de transmitir para você esse trabalho. Não precisa. Posso ir, mas não precisa tocar em você para que você seja curado. Através desta palavra, Deus pode curar. Deus pode ir aí. Eu posso falar aqui e Deus pode ir aí, aonde você estiver. Por isso que eu te peço, se inscreva nesse canal. Se inscreva nesse canal, que através desse canal você pode ser curado, você pode ser libertado, você pode ser uma pessoa
ricamente abençoado em todos os sentidos através desse canal. Se inscreva, dê like, compartilhe. Ajude esse canal financeiro. Eu não estou pedindo dízimo, nem estou pedindo oferta. Estou pedindo ajuda financeira para alimento. Se você der, se você puder, você não é obrigado a dar. Mas se você puder, dê. É para alimento. Não é para enriquecer. É para alimento. E dê like, se inscreva, que através desse canal passe para as pessoas, compartilhe, porque através desse canal você pode ser curado, pode ser liberto. Deus está comigo e também Ele está contigo. Eu tenho uma canção que fala: não adianta, não adianta, não adianta tentar me destruir. Não adianta, não adianta, não adianta tentar me destruir. Porque Deus está comigo, também Ele está contigo. Da tua vida Ele não vai mais sair. Uma canção que eu tenho que fala mais ou menos assim. Então não adianta o diabo tentar destruir você, que ele não vai conseguir. Deus vai te abençoar em nome do Deus Todo-Poderoso. Amém? Até o próximo vídeo. Nós vamos se ver em nome de Jesus.